No episódio anterior de Escuridão, descobrimos que Ioen não é deste mundo. Enora foi devorada, Arzamas ganhou a confiança do rei e o escolhido se tornou um grande gladiador. Agora, ao lado de Torad, ele parte rumo ao Reino de Fogo, em busca de seu destino. Antes de continuar essa saga, a meta da parte 4 é de 300 curtidas e 150 comentários. Então já sabe, comenta, curte, clica no hypar e se inscreva no canal. As partes anteriores estão aqui nos cards e bora pra história. Este vídeo é um oferecimento do nosso card game Mephrod. Torne-se um domador de monstros e conquiste todas as criaturas deste universo sombrio. Em uma galáxia distante, uma mulher se aproxima do marido e diz, aliviada, que o filho finalmente adormeceu. Ela acrescenta que não foi fácil colocá-lo na cama, pois as dores abdominais o faziam chorar sem parar. O homem beija a testa dela com ternura e diz que precisa partir, pois o comandante o espera. A mãe, no entanto, expressa a preocupação com o bebê. Ele responde que o que lhes resta agora é esperar e rezar para que o filho melhore. Momentos depois, ele encontra seu comandante em um bioma exótico. Informa com urgência que os inimigos estão se aproximando e que os reatores da nave não têm energia o suficiente para um salto no hiperespaço. Ao ouvir isso, o líder declara a sua derrota. Mesmo assim, o pai da criança diz com firmeza que deve haver outra maneira. O comandante relembra que fugir foi exatamente o que o seu conselheiro sugeriu na última reunião. O conselheiro, por sua vez, admite que, apesar de tudo, isso ainda é melhor do que a morte. Mas o comandante rebate com firmeza que suas naves não conseguiriam aterrissar em outro planeta. O conselheiro reconhece os riscos, mas sabe que nem todos sobreviverão, mas acredita que alguns ao menos terão uma chance. Em contrapartida, o comandante pondera que os inimigos podem rastreá-los e que os nativos daquele mundo podem se mostrar hostis. Ainda assim, o conselheiro insiste, serão poucos sobreviventes, talvez despercebidos, e isso pode ser suficiente. Nesse momento, outro tripulante surge apressado, ofegante, informa que os inimigos os localizaram e que chegarão ali em breve. Diante da notícia, o comandante ergue a cabeça, encara os demais e toma sua decisão. Ordena que todos entrem imediatamente no modo de fuga. E por fim, sussurra: que os deuses nos protejam. Os tripulantes das naves se preparam para cumprir a ordem de seu comandante. Enquanto isso, ele desejava força e coragem àqueles que iriam sobreviver. Inicia-se a contagem regressiva e todos saem apressados para entrar em seus respectivos módulos de fuga. Durante a fuga, a nave é atacada pelos invasores, que lançam línguas de fogo contra eles. Uma explosão sacode uma das naves e o conselheiro, sua esposa e a criança se apressam para partir, sem perder tempo. Eles correm pelos corredores. A mulher então diz que vai colocar o filho na nave dele. Com cuidado, ela o coloca, seleciona seu destino e se despede. O marido a apressa, sem perder tempo. Ambos entram no módulo de fuga e aguardam o lançamento. Não demora muito e as naves são lançadas no espaço. A esposa confessa que está com medo, mas o marido tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo vai ficar bem. No entanto, ao olhar para fora, vê a nave da criança em chamas e, em choque, pergunta o que ela fez. A mulher revela que programou o módulo do filho para realizar um salto hiperespacial. Ele se exalta, lembrando que não havia energia suficiente para isso. A criança poderia ficar presa em um limbo. Ela argumenta que precisava tentar. Com lágrimas nos olhos, conta que o lançou para 80 anos no futuro daquela terra. Não sabia se os sobreviventes seriam aceitos lá, por isso o enviou adiante, para que ao menos tivesse uma chance. E foi assim que aconteceu. O fogo caiu do céu e as naves se infiltraram na terra, trazendo consigo criaturas alienígenas. Os ovos caíram do espaço e se espalharam pelo desfiladeiro. Logo eclodiram, libertando as bestas da nova terra. Assim começou a era das criaturas aladas. Uma estaca foi lançada direto ao alvo. Fazia parte da produção das balestras, que seguia a todo vapor no Reino do Fogo. Arzamas orientava os atiradores, enquanto o rei os observava do alto do castelo. Enquanto isso, a princesa recusava mais um vestido de noiva, dizendo que não era do seu agrado. A serviçal entendeu o recado e prometeu pedir um modelo mais bonito.
Foi então que Tiffen declarou que ela mesma iria até a costureira. Sua dama de companhia então diz que é perigoso sair do castelo, mas a princesa rebate afirmando que faz o que quer, pois tem uma escolta ao lado. Em seguida, dispensa a criada e vai se vestir. Antes de deixar o castelo, desce até uma câmara oculta onde encontra a sacerdotisa feiticeira em seu templo. A mulher percebe um olhar sombrio e diz que já sabe o que ela vai pedir. Na baixada da cidadela, um rato é encurralado e cai na armadilha dos garotos. E um homem, esfomeado, dá um tapa na orelha de um deles e pega o rato para si, decidido a cozinhá-lo. Dentro da taverna, Yoen e Thorod fazem uma aposta com um jogador de cartas. O apostador pede vinho para os seus companheiros. Thorod aprecia a cortesia de Fëanor, o apostador. Fëanor se levanta e anuncia que pagará a bebida de todos ali. Enquanto bebem, um dos plebeus reclama que só lhes resta beber, já que morrem de fome, enquanto o rei se empanturra no castelo. Um de seus companheiros rebate, dizendo que não é bem assim. O rei foi obrigado a matar os cavalos de guerra para alimentar os soldados. O primeiro homem declara que ainda prefere a carne de cavalo à de rato. Tentando animá-lo, Fëanor diz que, enquanto houver vinho nos barris, ainda haverá esperança. Enquanto os plebeus brindam, Thorod pergunta a Yoen como ele pretende se apresentar ao rei. Yoen responde que não fazia ideia. Thorod então questiona se ele vai ficar ali, numa taverna de 5ª categoria, esperando que a solução caia do céu. O taverneiro se intromete, ofendido com o que foi dito sobre seu estabelecimento. Mas Yoen ignora o dono do bar e responde que não imaginava que a situação estava tão ruim no reino, pois parece que o rei tem mais o que fazer do que falar com o filho de um camponês que se tornou gladiador. Nesse momento, um dos fregueses se intromete, dizendo que seu rei é egoísta, recluso e acabado. O reino está fadado ao fracasso. A diligência da princesa chega à parte inferior da cidadela. Não demora para que os plebeus a reconheçam, murmurando entre si que ela teve coragem de descer de seu castelo. Ela observa seu povo em miséria. Com raiva, um de seus súditos pega um excremento de cavalo e arremessa direto no rosto dela. Os plebeus começam a insultá-la para expulsá-la dali. Os guardas ordenam que os plebeus saiam do caminho e, sem hesitar, atravessam suas lâminas naqueles que insistem em permanecer. Yoen e Thorod ouvem a confusão e seguem naquela direção. Ao verem o confronto entre o povo e os soldados, tentam entender o que está acontecendo. No tumulto, até mesmo a dama de companhia da princesa é atacada por um dos homens. De repente, alguém aponta para o céu e todos se voltam, alarmados com o que vem. Um dragão invade a cidadela e mergulha em direção ao confronto. Yoen encara a besta infernal e ordena que Thorod procure um abrigo. A criatura dispara uma rajada de fogo contra o gladiador, enquanto a princesa assiste a cena, tomada pelo espanto. Yoen é consumido pelas chamas, sua roupa se reduz a retalhos, mas ele não desvia o olhar da fera enquanto empunha a zagaia. Ao mirar o dardo na criatura, a princesa fica incrédula ao ver que ele resistiu ao fogo. A zagaia é lançada em direção ao monstro, engolida pelas chamas da criatura, mas ainda assim penetra seu maxilar, rasgando de fora para dentro. O dragão, com o rosto em chamas, despenca do céu. Uma nuvem de poeira se ergue com o impacto. A princesa grita de pavor. Yoen se aproxima e diz que ela não precisa mais temer. Ele a ajuda a descer da diligência e ela, atônita, pergunta seu nome. De imediato, um guarda se aproxima e ordena que Yoen se afaste da princesa. Tiffen o interrompe, dizendo que não precisa da intervenção. Em seguida, ela pede que Yoen vá ao castelo no dia seguinte, pois seu pai lhe dará uma recompensa por tê-la salvado. A diligência parte e Thorod abraça o amigo, rindo ao dizer que ele é mesmo sortudo. Afinal, a solução caiu literalmente do céu. Eles observam o corpo da criatura tombada sobre os escombros das casas. Yoen se cala, lembrando do dragão que matou sua mãe. Mais tarde, soldados carregam correntes metálicas para prender a carcaça do dragão, erguendo-a com habilidade. Eles escalam a criatura e, finalmente, um deles perfura seu coração. No fim do dia, o soldado leva o órgão até a sacerdotisa, que o recompensa com uma poção para sua família. Ele a deixa e ela fica pensativa, refletindo que o desejo da princesa agora será atendido, pois só lhe faltava o coração. No dia seguinte, Yoen tem uma audiência com o rei. Ele conta que viu com os próprios olhos o exército afogado em um lago congelado, tendo marcas de queimaduras. Mas o rei responde que não disse nada além do que já sabia.
Então Yoen fala das caravanas incineradas dos mercadores. O rei se abate, comentando que até parece que os monstros têm um plano para prendê-los. Nesse momento, Azama se intromete e sugere que talvez eles realmente tenham um plano. Ele então propõe que possivelmente os monstros sejam controlados por uma rainha, como abelhas em uma colmeia. Logo depois, o rei Kirgrat entrega um saco de moedas de ouro ao salvador de sua filha, dizendo que é tudo que pode oferecer, dada a situação. Mas Yoen responde que não veio pelo ouro e que gostaria de servi-lo. O rei, com um sorriso forçado, diz que ele teve muita sorte com a criatura, mas que Arzamas é o chefe de seu exército e cabe a ele decidir quem recrutar. Então Yoen pergunta se Arzamas aceitaria o filho de um camponês, um gladiador que tem uma conta pessoal com aqueles monstros. Arzamas escuta e, zombando, afirma que não precisa de um artista de circo. Sem insistir, Yoen diz que vai se retirar, mas acrescenta que foi uma honra conhecer o rei, pois ele é bem diferente da imagem que os plebeus têm dele. Yoen comenta que na cidade dizem que ele é um rei que desistiu de lutar. Dito isso, dá as costas ao rei. Mas Kirgrat, surpreso, pergunta se ele não vai levar o ouro. Vendo a desfeita, o rei pergunta mais uma vez qual é a conta pessoal de Yoen com as criaturas. Então Yoen, com um olhar sombrio, responde que elas tiraram sua mãe quando ele ainda era uma criança, e que naquela época ele não tinha os meios que usou para salvar a filha do rei. Kirgrat, silencioso, senta-se em seu trono e fica pensativo. O rei vai até sua filha e comenta, surpreso, que soubera que ela queria outro vestido, mostrando estranheza por ela ter aceitado o casamento com Arzamas. Ela responde que refletiu melhor e declara que poderia aprender a gostar de Arzamas, fazendo com que seu pai demonstrasse contentamento. Kirgrat diz que vai verificar os preparativos para o casamento. A princesa fala que será uma bela cerimônia, e pensativa, acrescenta que a noite de núpcias será ainda melhor. Do lado de fora do castelo, Arzamas repreende 2 soldados das correntes por não terem lhe avisado sobre o caipira, que se revelara um campeão de arena. Ele ordena que se livrem dele e os observa partir, desejando que Yoen saia de seu caminho de uma vez por todas. No meio da noite, a sacerdotisa vai até o quarto da princesa e revela que trouxe a poção que ela lhe pediu. Mostrando o frasco, ela explica que Arzamas é apenas um meio humano, e por isso, uma poção comum não surtiria efeito. A princesa a escuta com atenção, enquanto a feiticeira supõe que, embora ele seja imune ao fogo, talvez não seja ao gelo. Ela entrega a poção e a princesa pergunta como foi possível criá-la. A sacerdotisa responde que foi graças ao coração de dragão, pois para cuspir fogo é necessário ter um coração de gelo que o mantenha estável sem se consumir. A jovem hesita e pergunta qual é o preço daquilo. A sacerdotisa sorri de lado e diz que em breve ela saberá. Ao deixar os aposentos da princesa, murmura para si mesma que a jovem irá se arrepender disso. Enquanto isso, na estalagem dos plebeus, Thorod e Yoen dividem um quarto. Thorod é o único acordado e resmunga que Yoen tem sorte de dormir feito um bebê. Observando o amigo, ele murmura que há tempos ele e o sono andam se estranhando. Perto dali, a dupla enviada por Arzamas escala silenciosamente a estalagem. Ao ver Thorod desperto, um dos soldados decide agir. Com um chute, arromba a janela e invade o cômodo, arrancando Thorod de seus pensamentos. Thorod lança sua faca no invasor, acertando-o no ombro. O homem tropeça e derruba a lamparina. O fogo se espalha rapidamente pelo assoalho de madeira. O segundo soldado avança contra Thorod, que berra pelo amigo. O grito desperta Yoen, que salta para ajudá-lo, mas é recebido por um pontapé no peito e cai diretamente sobre as chamas. As labaredas envolvem seu corpo, assim como o do primeiro soldado, que também arde. No centro do quarto em chamas, os 4 se encaram, 2 de pé, observando, e 2 consumidos pelo fogo, envoltos por fumaça e calor sufocante. Yoen sobrevive às chamas e encara seu adversário, que berra de pavor. O gladiador avança com fúria e o empurra da janela. O soldado despenca, batendo a cabeça ao atingir o chão. O outro, ainda envolto em chamas, sai correndo desorientado, gritando por socorro enquanto o fogo consome suas roupas. Dentro do quarto, Thorod apaga as labaredas do corpo do amigo e o encara com urgência. Yoen confirma que está bem, com um leve sorriso.
Do lado de fora, os plebeus se reúnem, observando o quarto em chamas e o soldado em fuga, como uma figura flamejante atravessando a noite. O soldado que sobreviveu chega ao castelo. Diante de Arzamas, ele relata o ocorrido com uma voz trêmula, descrevendo Ióen como uma fogueira ambulante, um homem que ardia em chamas, mas não se consumia. Vira-se para o líder com os olhos marejados e diz que o camponês é como ele, pois também se cura das queimaduras. A revelação deixa Arzamas intrigado. Em seguida, Arzamas pergunta ao curandeiro arcano sobre o estado do soldado. Com um tom sombrio, o curandeiro declara que o soldado talvez tenha alguns dias, mas não sobreviverá. Diante disso, Arzamas não hesita, desembainha sua espada com um gesto firme, ignorando os gritos do ferido, promete abreviar sua agonia e crava a lâmina no peito do soldado. Ainda durante a noite, a princesa é chamada até o templo da sacerdotisa. Chega contrariada, reclamando por ter sido convocada tão cedo para pagar sua dívida. A anciã, porém, responde que não se trata da dívida, e sim do eleito. Na bola de cristal, a feiticeira revela a imagem de Arzamas armando uma emboscada contra ele. A princesa franze o senho e quer saber se ele está ferido. A esfera então mostra Ióen envolto em chamas, mas intocado pelo fogo. Diante da visão, a princesa perde o controle. Com os olhos fixos na sacerdotisa, ameaça sua vida e exige saber onde ele está. A princesa continua a ameaçar a sacerdotisa e, diante de sua insistência, a feiticeira finalmente revela onde Ióen está. Horas depois, alguém atravessa as ruelas da baixada. Ióen, Thorod e o apostador Fador se surpreendem ao ouvir batidas na porta. Fador se levanta rapidamente e pede para que se escondam. Ele se aproxima da porta e, com cautela, pergunta quem está lá. Uma voz feminina responde que é a princesa Tiffen Kirgrad. Fador zomba, desconfiado, mas Ióen sai do esconderijo e pede para abrir, reconhecendo a voz da princesa. A princesa entra e Fador, um tanto desconcertado, pede desculpas por não ter tido tempo de arrumar a casa. Sem perder tempo, ela pede que deixem a sós com Ióen. Fador e Thorod saem, trocando risadinhas. A sós com o rapaz, a princesa revela que sua sacerdotisa lhe disse que ele é o eleito, mencionado na profecia. Ióen, surpreso, pergunta que profecia seria essa. Ela então conta que ele é o salvador do Reino do Fogo. Ióen, cético, responde que não acredita nisso e lembra que o chefe do exército de seu pai disse que ele não passa de uma atração de circo. A princesa, com um sorriso, diz para que ele não se importe com o que seu futuro marido falou. Ióen se surpreende ao descobrir que ela está noiva daquele sujeito e que se casará no dia seguinte. Ela, com um sorriso travesso, coloca a mão no queixo de Ióen, observando com um olhar cheio de certeza de que o encontraria novamente, o salvador do reino. No dia seguinte, o casamento acontece. A noiva caminha até o altar onde seu pai e seu futuro marido a aguardam. Arzamas se coloca de joelhos diante dela, enquanto o rei sente um mau agouro. O sacerdote inicia o ritual de matrimônio, fazendo Arzamas sentir confiança. Enquanto isso, na torre de vigilância, um soldado se surpreende com o que vê. Ele comenta com seu companheiro que parece uma nuvem negra. No entanto, a nuvem se aproxima rapidamente. Ele supõe que seja uma nuvem de gafanhotos, porém é pior do que imaginavam. É um bando de dragões. As criaturas sobrevoam os guardas rumando em direção à cidadela. De repente, um dos sentinelas avista a pira de alarme e se aproxima para acendê-la. Contudo, antes que o fogo possa ser espalhado, um dragão lança uma rajada flamejante em sua direção. O sentinela é envolvido pelas chamas e, em um instante, a torre de vigia sucumbe ao fogo. Os soldados avistam o sinal e os dragões se aproximam. No templo, um soldado invade e grita que as criaturas estão chegando. O rei se levanta e ordena que a cerimônia seja suspensa. Ele manda os plebeus se abrigarem nos subterrâneos e os soldados o acompanharem para a luta. Arzamas se irrita, amaldiçoando as feras por atrapalharem seus planos. A princesa vai até o pai e pede para ele ter cuidado. Eles se despedem, com ele dizendo que ela é quem mais ama. Do lado de fora, os plebeus notam o céu escurecer e logo identificam os dragões. Ióen observa as criaturas e a feiticeira comenta que chegou a hora dele encarar seu destino. O povo é direcionado para o abrigo subterrâneo e Ióen e Thorod estão entre eles.
o murmúrio cresce, com os plebeus especulando sobre o que acontecerá. No meio daquele formigueiro, Eowyn reclama que deveria estar lá fora, lutando, mas Thorod lhe dá um berro, alertando que seria morte certa. A princesa os reconhece, aproxima-se e com uma voz trêmula, conta que está com medo, não só pelo seu povo, mas também pelo pai, que está lá fora, defendendo a todos. Os dragões atacam a cidadela com fúria. Do alto de uma das torres, Arzamas enfrenta as feras, dando ordens para que os atiradores disparem as estacas. As balistas são acionadas, algumas criaturas são atingidas e despencam, mas outras respondem com fogo, incinerando os homens nas plataformas. Arzamas se enfurece ao ver que os dragões continuam chegando, um após o outro. O rei, ao seu lado, observa a destruição se espalhar e sente a esperança esvair-se como uma fumaça ao vento. O fogo continua a consumir a cidadela, espalhando destruição por onde passa. No abrigo subterrâneo, a sacerdotisa se apoia em Eowyn, pedindo ajuda para se levantar. A princesa Tiffen, desconfiada, o alerta para ter cuidado, dizendo que a velha fala como uma víbora. A sacerdotisa rebate com frieza, afirmando que a princesa tem um coração tão negro quanto o dela. A tensão cresce e Tiffen a manda se calar. Em silêncio tenso, a sacerdotisa então pede para ver a mão de Eowyn. Observa atentamente suas linhas e murmura que se ele matar a rainha certa, matará todas. A princesa retruca, lembrando que ele já matou uma e nada aconteceu. A velha então explica que é necessário matar a rainha do enxame, e que para isso, Eowyn deve se aliar àquele que pertence à mesma raça que ele. Confuso, o gladiador não entende. A princesa o encara e revela. Ela está falando de Arzamas. Logo depois, Eowyn pergunta à sacerdotisa se há algo mais que ela precisa lhe contar. Ela responde que por enquanto não. Em seguida, volta-se para a princesa e afirma com convicção que os planos dela não ocorrerão como espera. Eowyn estranha e quer saber do que ela está falando, mas a princesa, surpresa, não responde. Nesse instante, um soldado a chama com urgência, mencionando seu pai. O rei é levado ao abrigo, pálido e cambaleante, resmungando que é o fim da cidadela. Arzamas informa que ele tomou veneno. A princesa, atônita, pergunta por que fez isso. O rei, com a voz fraca, confessa que se enganou em tudo. Arzamas não é o da profecia. Ela responde que já sabe disso. Por fim, ele lhe entrega um amuleto e revela que existe uma saída secreta e pede que ela guie o povo. Em desespero, a princesa desembainha a espada de seu pai e aponta para a sacerdotisa, exigindo que o salve. A sacerdotisa, porém, se recusa, diz que não há antídoto, pois foi ela mesma quem preparou o veneno, a pedido do próprio rei, que havia decidido desistir de tudo. A princesa, em choque, pergunta ao pai se é verdade, mas ao se aproximar percebe que ele já não respira. Cai de joelhos, chorando sobre o corpo dele. Arzamas então remove o elmo e declara que outro rei deve assumir o trono. Em tom provocativo, olha para Eowyn e pergunta se seria ele. Eowyn rebate, dizendo que se fizesse isso, Arzamas tentaria matá-lo. Nesse momento, Arzamas ri e revela que são irmãos. Guiados pela princesa, o povo marcha para fora da cidadela. Eowyn e Arzamas discordam sobre a melhor forma de conduzir a fuga. A princesa, firme, afirma que abandonar qualquer sobrevivente está fora de questão. Declara que foi nomeada chefe do exército por seu pai, e como tal, remove Arzamas do comando, rebaixando-o a simples soldado. Ele aceita a decisão, mas retruca que ela está se tornando igual ao pai. Mas ela não se abate, mantém a postura firme e lidera a todos com coragem, guiando o povo em meio ao caos. Em um lugar pacífico, à beira-mar, gaivotas cruzam o céu enquanto um velho encara o horizonte. Holsten se aproxima e pergunta ao amigo de Killian, o pai de Eowyn, no que ele está pensando. Killian responde que pensa em seu filho. Faz anos que não houve notícias dele, e seus feitos nas arenas já não chegam àquela terra distante. Holsten tenta confortá-lo, dizendo que Eowyn deve estar bem, e o convida para jantar. Juntos, os dois retornam ao vilarejo, que agora chamam de lar.
parte 3 de Escuridão entregue. Agora é com vocês. Para desbloquear a parte 4, são 300 curtidas e 150 comentários. E lembrando que na descrição tem o nosso link de apoio, então você compra qualquer coisa por lá e ajuda o canal. E clicando em hypar, você ajuda esse vídeo aqui a alcançar muito mais gente. Se você quer ir mais longe, então torne-se membro do canal, que lá tem conteúdo extra que vai ser entregue para os apoiadores. Então é isso, e eu te espero no próximo vídeo.